paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E o programa de hoje tem muitas expectativas, né? Eu estou crendo que será de grande edificação espiritual para a tua vida, pois temos um convidado muito especial. O convidado de hoje é o pastor Salatiel Felipe, pastor setorial do Parque São Lucas, setor 17. Pastor Salatiel, que alegria te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor, pastor André, é uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui nesse programa. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Luciana também. E que Deus possa nos dar um programa abençoado, que possa edificar vidas nesta manhã. Eu não tenho dúvidas, pastor, que será de muita edificação espiritual para todos os irmãos que estão nos acompanhando. E só da gente bater um bate-papo aqui, antes de entrarmos no ar, antes de darmos início à programação, a gente já pode sentir a presença de Deus através da sua vida. E eu tenho certeza que no decorrer do nosso bate-papo, a presença do Espírito Santo vai fluir entre nós e vai tocar os corações daqueles irmãos que estão nos assistindo, que estão agora sintonizados na rádio ADFM 88.7. E, pastor Salatiel, eu já quero começar, dar início aqui ao nosso bate-papo, falando um pouco sobre o ano de 2025, porque nós iniciamos esse ano e a igreja estava em oração pela sua vida. Houve uma mobilização em todo o nosso ministério, pastores, pessoas, né, de todas as congregações, clamando pela sua vida, pela sua saúde. O pastor entrou em 2025 com um diagnóstico e quem te acompanha nas redes sociais pode perceber que foi tudo muito de repente, né? De repente veio a notícia de um diagnóstico. De repente o pastor está passando aí por alguns processos de radioterapia, quimioterapia, cirurgias e enfim. E em todo esse período, em todo esse momento, os nossos pastores orando, a nossa igreja clamando pela sua vida. Conte para nós, pastor, como que foi superar esse processo em 2025? Antes de eu iniciar essa fala sobre o que Deus fez na minha vida, eu quero também agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pelo também a vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, né, que tem sempre nos apoiado, nos direcionado, e louvando a Deus também pela vida da minha esposa, minha família e todo o setor 17. Mas o Ministério do Belém é uma igreja, o pastor fala que é um teto só, né? E quando, na verdade, foi em 2024 que começou a minha grande luta, que fui diagnosticado com um câncer. E aí teve um momento na vida que não desejo para ninguém, mas que passamos e estamos aqui hoje por Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu tenho a oportunidade nesta manhã de contar alguns detalhes de todo o tratamento, do todo o cuidado de Deus, né, pela minha vida, pela vitória que Deus me deu. Mas, pelo que a gente pode perceber, pastor, o diagnóstico ele veio no finalzinho de 2024, né? Se eu não me engano, acho que foi ali pelo mês de novembro. Isso. O senhor já estava suspeitando de alguma coisa? Como que foi essa descoberta? Sim, na verdade, no mês de julho para agosto, eu comecei a ter um incômodo na sola do pé, da perna direita.
E quanto mais quando eu estava ministrando a palavra na igreja, em Parque São Lucas, no final eu sentia um incômodo na sola do pé, alguma coisa que estava ali machucando. E eu olhava, não tinha nada, não tinha esporão, não tinha nada. Até procurei um especialista que cuida de pé para poder ver o que estava acontecendo comigo. Aí colocaram meu pé naquelas máquinas, falaram, a sua pisada está um pouco errada, vamos corrigir, venderam uma palmilha, aí vamos corrigir sua pisada, tal, tá forçando muito a parte da frente, tem que ser a pisada, ela tem que iniciar, o peso maior tem que ser na parte de trás do pé, ali próximo ao calcanhar, então tudo bem, bora. E a coisa continuou. E de repente passaram-se 1, 2, 3 meses e aquele incômodo era pequeno, mas existia. E uma certa vez eu estava com meu filho brincando em casa, sentado no sofá da minha casa, e eu me levantei. Quando eu me levantei, eu senti como uma fisgada na minha coxa, né, inteira, uma distensão muscular, mas foi uma fisgada que a perna não tive força, eu voltei e sentei porque eu não conseguia ficar em pé. Foi uma dor então ali muito forte e ela simplesmente, depois de uns 10 minutos, ela foi diminuindo. Eu voltei para o meu escritório, dentro de casa, não contei nem para minha esposa e continuei ali os meus afazeres. Mas depois de uns 3 dias, eu olhei para a coxa da minha perna direita e eu observei que ela estava grande. Não estava avermelhado, não estava roxa, não doía nada, mas ela tinha crescido do nada. Era um inchaço? Como um inchaço, né? Como um inchaço muito grande, pro lado de dentro da coxa. Sim. Então, da perna, do lado dentro da perna. Então, assim, eu ouvi aquilo, chamei minha esposa, falei, dá uma olhadinha. Minha perna tá grande, a minha coxa cresceu, tem um inchaço aqui. E nós estávamos naquela época de mudança, então, encaixotando todas as coisas da casa, e eu fiz a mudança com aquela perna daquele jeito, carregando caixas, sabe como que é uma mudança para quem já fez, já participou, não é fácil. E eu, na primeira noite que eu ia dormir na casa que eu me mudei, a minha esposa falou, olha, vai para o hospital, vai ver o que está acontecendo com essa perna aí, tá inchada, vamos procurar um médico, vai. E eu peguei meu filho mais velho, inclusive nós estávamos desencaixotando as coisas, tudo, mas quando deu umas 11 horas da noite, eu peguei na verdade, era um sábado, eu tinha pregado em Sumaré, na igreja do meu pai. Aí eu voltei e quando eu cheguei, ela falou assim, ó, vai, eu tô muito cansado, mas eu tenho o meu filho mais velho, tem 21 anos, né, o José Felipe da Silva Neto, e o Luquinhas, que tem 9 anos. Aí o mais velho foi comigo para o hospital e ali comecei a procurar saber o que estava acontecendo com a minha perna, que ela não doía, ela não tinha, só que aí começou a ter incômodo ao sentar no carro, às vezes ficava pressionando, mas eu pensei que era uma musculatura com uma inflamação, algum problema muscular. Então esse foi o início de eu entender o que estava acontecendo comigo. Mas até esse momento, o pastor previa algo pior ou até então algo muito simples, talvez um remédio de farmácia já é o suficiente para resolver esse inchaço? Na verdade, eu jamais pensei em algo pior. E o médico, quando eu passei pelo médico, ele falou assim, não, tem a musculatura tá inchada, dá um quente, dá um tratamento quente e frio que eles falam, né? Sim. E tinha umas pedras vulcânicas lá em casa, de uma amiga da minha esposa, que tinha deixado lá. Minha esposa esquentava aquelas pedras que dava o quente e depois colocava compressa de gelo, né? Então, pra quê? Pra aquilo lá sair. Sim. E não fazia efeito nenhum. A perna continuava grande. Aí eu fui para outro hospital, né, em São Paulo. Eu fui em Santo André primeiro, que eu moro lá. Depois fui para São Paulo, em um hospital renomado. Passei lá, novamente, os médicos... Não, isso aí é um problema muscular e tal. E eu achei aquilo estranho. Eu falei, nada melhora. Aí até que eu fui para uma consulta médica. Eu procurei um médico que tinha operado o meu filho do joelho, um cirurgião. Eu procurei ele, levei os exames. Aí ele falou assim, Salatiel, tem que fazer uma drenagem. Tem um líquido aí dentro da sua perna, tem que fazer uma drenagem. Vou falar com um amigo meu, você vai para o hospital, ele vai te internar, vai fazer uma drenagem aí nesse músculo seu.
E tá bom. E aí que eu passei pela primeira cirurgia, que foi uma drenagem, tirou 400 ml, né, da minha perna, eu ainda sem saber o que estava acontecendo comigo. E após essa drenagem, apresentou uma melhora ou continuou o incômodo? A perna continuou enorme. Aí eu voltei em consulta com o médico depois de uns 8, 10 dias da cirurgia da drenagem. Quando eu voltei com ele, eu falei, doutor, minha perna continua mesmo, não mudou nada. Aí ele falou assim, eu vou ter que levar então você para outra cirurgia com uma médica vascular, para ver o que está acontecendo aí. Mas até então era só um inchaço? Só inchaço. Dor? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Tinha um incômodo, como eu disse. Sim. Se eu ficasse muito tempo dentro do carro, aquilo pressionava e era um incômodo, não era uma dor. Sim, as atividades do dia a dia... A vida normal. Normal. Até então, jamais eu pensei que poderia ser um câncer. Sim. Mas daí fui para a segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, uma médica vascular junto, aí de fato eles abriram a minha perna. Quando abriram a minha perna, encontraram um tumor do tamanho de um melão, um tamanho de 15x9, o tamanho do tumor. Aí já tinha uma médica vascular junto, ela falou, vamos... E ele estava solto, só preso numa ponta que tinha ali conexão de uma veia ali nele que alimentava ele. E por isso que deu a distensão, porque na verdade ele saiu do lugar e cresceu em 3 dias. Então na saída dele, quando deslocou ele ali do lugar que ele estava, deu como uma distensão na minha coxa. A dor do pé parou, porque ele que estava com certeza ali próximo a algum nervo e espelhava no pé. Então hoje eu tenho como entender o que estava acontecendo comigo no início. Aí nisso, quando eles viram, os médicos na segunda cirurgia, viu que estava solto, só preso e tinha uma vascular junto, cortaram, tiraram a peça. Volto a dizer, tamanho de um melão, 15x9, o tamanho. Tiraram, ela secou ali a veia, ela fez o trabalho dela, eu falo secou, mas modo de falar, né? Sim. Não sou médico. Mas aí ela fez o trabalho e passei pela cirurgia, aí mandou para fazer a biópsia daquele tumor. Após a remoção, o senhor recebeu alta e continuou a vida normal ou ficou alguma sequela? Não, aí é lógico, né? Um corte grande, né? Então já era um corte aí de uns 25 pontos, mais ou menos, na perna. Então é mais o tempo mesmo para você se recuperar e poder, né, seguir a vida. Então até então, assim, foi normal esse tempo. Mas aí sim, foi falado, ó, tirou um tumor da sua perna. Até então, vamos ver o que vai dar. Aí foi para a biópsia. Aí fui para a biópsia. Aí no dia 8/11 de 2024, 1h da tarde, estava eu e minha esposa no consultório da médica vascular, que fez a cirurgia junto com o cirurgião, e para ela poder passar o resultado, né, que deu. E quando ela me viu, ela abriu no celular dela o resultado, e ela me viu entrando no consultório, ela estava em pé, e minha esposa até deixa claro que ela ficou branca quando ela leu o resultado. Ela olhou para mim e falou assim, Salatiel, corre para procurar um médico oncologista para ontem, porque apareceu na sua perna, é muito raro, é de grande... É um câncer muito raro, muito violento, e você tem que correr para onde para procurar um oncologista. Ela se assustou. Aí ela tinha que tirar os pontos ainda da minha perna, né? Que eu fui também para os pontos ela tirar da segunda cirurgia. E ela ali, você viu que ela ficou até em choque, porque ela viu a grandeza da coisa, do que tinha na perna, e ela entendeu, ela como médica, ela entendeu que ela, assim, foi tirado um tumor sem proteger o paciente. Eu não tinha proteção nenhuma, não foi dado nenhuma proteção, né? E foi mexeu na drenagem e foi tirado o tumor, sem proteger meu corpo. E pastor, nesse momento que o senhor recebeu o diagnóstico, a ficha caiu ou demorou? Naquela hora o senhor já entendeu, é algo sério,
que precisa de um cuidado minucioso. Ela deixou claro, né? Um câncer, você tem que correr. Então, assim, ali o seu chão vai embora. Por mais fé que temos, mas sabemos também que Deus... Nunca temos a certeza do tempo de cada um de nós aqui nessa terra, né? Que Deus quer que nós vivamos aqui. Nós não temos essa certeza. Não sabemos quando Deus vai permitir nós passarmos essa vida para o céu, né? Então isso nós não temos a certeza. Então não é porque somos crentes, servos de Deus, que garante que nós vamos chegar até os 90, 100 anos. Isso aí não existe. Sim. Né? Então você vê jovens tendo a vida ceifada, crianças. Então você também está dentro desse escopo aí, desse grupo. Né? Então, até então, quando vem aí você fala, meu Deus, e agora? Qual é a vontade de Deus? Porque é interessante, pastor, que né, é um ciclo natural da vida, né? Sim. Chegar o momento ao fim, né? Mas o saudoso pastor Severino Pedro, ele dizia, né, que era a fila que ele queria ser o último. Né? Ninguém está preparado, né? E ninguém quer enfrentar uma situação como essa. E eu imagino o baque, né, para o pastor e para sua esposa. E como foi esse retorno do consultório para casa? Ela foi a coisa mais difícil, porque vem o choro, vem dúvidas também, né? Porque você crê em Deus, você tem fé em Deus, volto a dizer, mas a vontade dele você não tem como entender qual é a vontade dele, do plano dele, do tempo que ele vai te dar na terra. Você não tem essa certeza. Ninguém pode falar, não, Deus, não. Nós temos as promessas, mas o choro vem aqui, aí começa o quê? O tempo de você entender que aquilo é real, né? Então, aí você começa a ligar para as pessoas mais próximas. Eu liguei para meu pai estava numa viagem missionária em Minas. Na hora, ele também ficou muito em choque lá, com certeza. Eu liguei para a família, a minha família inteira já correu para minha casa. Era uma sexta-feira, né? A minha família, liguei também para os nossos pastores, né? Avisando o diagnóstico que deu, infelizmente. E até o pastor Wellington Júnior, junto com a irmã Lídia, correu para minha casa na hora. E ali a família se reúne ali para nós passarmos juntos esse primeiro momento, né? O meu pequeno, ele foi levado por um parente nosso, para ele não viver aquelas primeiras horas no lar. Porque qualquer lar que recebe uma notícia dessa é difícil. As primeiras horas são as mais difíceis. Você entender que aquilo é real, entender que você está passando por aquilo. Né? Então foi assim as piores horas da minha vida, porque você olha, você fala, meu Deus, e se é da vontade de Deus ir embora? Aí você vê a sua esposa, você vê seus 2 filhos, você vê uma vida pela frente, que você tem sonhos, projetos, mas e aí? Você vai viver isso? Você não tem como ter, você não tem essa certeza absoluta. Você tem fé que Deus pode te dar a vitória. Mas se é a vontade dele te tirar dessa, aí já é outra história. E depois desse diagnóstico, pastor, o senhor já procurou ir atrás de um profissional para buscar um tratamento? O senhor esperou um pouco? Na hora, você fica em choque. Aí é lógico, a família acaba te abraçando. E a doutora Aline Costa, filha do nosso pastor vice-presidente e presidente da Convenção Geral, ela ligou para nós, né? Que a minha irmã é casada com o netinho, então tem uma família, temos aí um contato toda com a família. Toda uma ligação ali de família. Então, ela ligou na hora para nós e ela é médica, falou, olha, vamos lutar juntos e o que eu posso fazer, vocês querem que eu procure um médico na área especialista, me manda os exames, me manda o resultado da biópsia e eu vou ver que tipo que apareceu um sarcoma, né? E é um sarcoma e abaixo dele tem uma família que fala. O sarcoma é o tipo, abaixo dele é uma família. E o que apareceu em mim é o osteosarcoma extraesquelético. É um câncer que, na verdade, ele aparece no osso. Em mim, apareceu fora do osso. Ele aparece também na idade, geralmente,
da idade de 5 anos a 20. A idade que a criança está na fase de estar crescendo, né, naquela velocidade. Esse tipo de câncer aparece. E apareceu em mim com 48 anos. Então, assim, 47 na verdade, né? Eu fiz 48, vou fazer 49 agora. Então, é tudo muito raro, né? Para você ter uma ideia, a raridade é tão grande que eu fiz um novo laudo, um novo anatomopatológico do tumor. Aí foi do Einstein, a médica que foi indicada lá, que eu passei em consulta com um especialista lá de sarcoma também, que é o Dr. Roberto Pestana. Ele me indicou, essa médica, para fazer um novo laudo, para ter o resultado assim, concreto mesmo, com 2 laudos, né, podemos dizer assim. E ela disse assim, de 20 anos que ela trabalha nessa área, só recebendo material e dando diagnóstico, tipo de câncer que o tipo que apareceu em mim, eu sou o segundo caso em 20 anos que cai na mão dela, sendo que ela só faz isso dentro do Hospital Albert Einstein. Então, a raridade é muito grande. Aí, nisso, voltando à sua pergunta, a doutora Aline, ela falou, quer? Eu falei, por favor, nós não conhecemos. Nós não temos nem cabeça para ir atrás de médico. E ninguém quer conhecer um médico oncologista, não que é errado, não, mas para tratar você não quer. Você não quer ter essa doença. Quando fala a palavra... Tem gente que nem cita o nome câncer, porque já pensa em morte. Então, a Aline foi atrás e conseguiu o contato com um médico especialista em sarcoma. E aí, como que foi a primeira conversa de vocês? Porque ele era um especialista da área. Em princípio, ele te deu muita esperança ou era uma situação que ele já procurou deixar claro para o pastor que não saberia o resultado final? Ele, na verdade, a Aline chegou até ele, né? Pelo conhecimento, né? Pela área dela. E ela mandou para ele o que eu tinha de exames. E mandou para ele. E ele... Foi na sexta que saiu o diagnóstico. No sábado era ceia em Parque São Lucas. E eu estava às 6h30 da tarde com a Bíblia na mão para sair para a igreja, né? Estava minha mãe em casa, meus irmãos, minha família. Tava todo mundo comovido aí, todo mundo numa situação assim, meu Deus, e agora, né? Sem ter certeza de nada, sem ter nada concreto. Sabia da doença, não sabia o desenrolar em si. Aí, nisso, o Dr. Sadal, ele me liga. Ele me ligou, era umas 6h30, o telefone toca. Kaline deixou claro, o médico vai te ligar. Assim que ele conseguir, ele vai te ligar. Ele me ligou, ele falou... Salatiel, eu falei sim. Ele falou assim, eu sou doutor, tal, a doutora Aline mandou o seu telefone, eu enxerguei aqui alguns exames que você fez, eu sei o que você tem na sua perna e eu preciso te ver amanhã. Eu fui dar uma olhada em todas as mensagens que eu recebi, a sua me chamou a atenção, eu preciso te ver amanhã sem falta. Que seria um domingo. Seria um domingo. Ele falou, preciso te ver amanhã. Eu falei, pois não, doutor, tá bom, eu consigo, eu vou até onde o doutor está. Aí ele falou assim, preciso ver sua perna, tal. Eu falei, doutor, só que tem uma coisa, não sei se a Aline falou, mas o tumor não está mais na minha perna. Aí ele levou um choque, eu vi que ele ficou quieto e falou, como assim não está mais na sua perna? Eu contei o que tinha acontecido, a drenagem, depois a cirurgia, a retirada do tumor. Sim. Aí ele falou assim, não te protegeram? Eu falei, doutor, ninguém sabia que era câncer. Aí ele ficou quieto, aí eu perguntei para ele, eu não tenho medo. Perguntei para ele, doutor, e o que isso pode ter acontecido? Qual foi o resultado dessas 2 situações, 2 cirurgias? Aí ele falou, infelizmente, espalhou, correu na sua corrente sanguínea e já está no seu pulmão, região pélvica, no seu abdômen, já está espalhado no seu corpo a doença. E você viu o quanto que ele é violento, da forma que ele cresceu em 3 dias na sua perna, ele vai crescendo aonde ele chegou no seu corpo. Então ele me deu uma metástase e me deu um atestado de óbito.
Meu Deus. Isso antes do culto de Santa Ceia. Antes do culto de ceia. Jesus. E eu recebi aquela palavra, mas ele não está errado, ele está falando dentro do conhecimento como médico. E ali ele me deu um atestado de óbito. Depois dessa conversa, o pastor entendeu que a situação era mais séria do que imaginava. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que meu tempo está acabando aqui na Terra. Então fui para a ceia e na quarta-feira que antecedeu esse resultado, eu tinha mandado a mensagem para o líder da banda. Sim. Né? Falando para ele, eu preparo o hino meu tributo, que não é câncer. É o Tonhão? Não, o Tonhão mais é o Guito. O Guito, você conhece o Guito? Conheço. Né? Inclusive, um abraço aí pro Tonhão, pro Guito. São maestros. São meus amigos. Eu falo a banda da cozinha que fala, né? Sim, a banda da base, né? Ah, sim, ali da base. A guitarra, o contrabaixo, bateria. Sim. Aí eu mandei pro Guito, prepara o hino, meu tributo, que não é câncer, e eu vou cantar o hino de gratidão a Deus. Aí eu recebi aquele recado, eu até mandei para ele. Não, quando eu recebi na sexta o diagnóstico, eu mandei, Guito, eu acho que eu não sei se eu vou cantar, não. Né? E fiquei com aquilo. Aí você fica numa tristeza ao mesmo tempo. Ninguém quer passar por isso. Aí eu recebo essa mensagem do telefonema do doutor. Ele fala a verdade. E eu vou para a ceia dessa forma. E 3 meses antes de tudo isso acontecer, eu tinha agendado com o netinho, José Wellington Neto. Sim. Para ele pregar nessa ceia. Olha como Deus trabalha. Até nisso Deus preparou para ele estar presente ali. Lógico, talvez, com certeza, ele já iria, porque foi toda a família para essa ceia. Sim. Né? E quando eu cheguei lá, ele perguntou para mim, e aí, o médico ligou? Porque estava toda uma expectativa. O médico ligou, o que o médico vai falar? Aí o médico ligou. Não, mas o que deu? Durante o culto, eu cheguei até... Eu atrasei, porque eu fiquei conversando com o médico. Sim. Quando eu cheguei, o netinho estava lá já, e o culto já estava, né, em andamento. Aí a igreja inteira sabia, eu espalhei. Inclusive, eu recebi muitos vídeos de presídios, que chegou o meu nome para os irmãos convertidos lá dentro da prisão, da capelania, Rio de Janeiro, São Paulo. O que eu recebi de vídeo de homens dentro de celas, 30 homens, levantando um clamor por mim. Glória ali. a Deus. Então, assim, Deus trabalhou muito, Deus levantou muitas pessoas um em oração, um exército. É o que eu falei, irmãos, não é segredo, eu já espalhei. Orem por mim, orem para Deus ter misericórdia da minha vida. E nisso, aí eu fui para a ceia. Quando eu falei pro Neto, o Neto ficou mal até. Eu lembro que ele saiu para falar com a Aline e o médico, depois que desligou comigo, ligou para a Aline e falou, não tem mais jeito. O médico deixou claro para ela que não teria jeito. Tipo assim, espalhou no corpo dele. É muito violento. Esse tipo de câncer que apareceu, não tem como salvar ele. Então, eu fui assim, desenganado 100% pela medicina. Aí eu, no final do hino, o culto sendo dirigido, e eu nem dirigi o culto, dei pro Netinho, o Netinho dirigindo, eu quieto, o Netinho pregou, a igreja levantou um clamor pela minha vida. Aí na hora de servir o cálice, eu falei, eu vou cantar o hino meu tributo. Aí antes eu falei para a igreja, falei, irmãos, se Cristo me curar, se Deus me curar, ele é Deus. Se ele não me curar, ele continua sendo Deus. E cantei um hino de gratidão a Deus ali, aquele dia. Que forte, hein? Pastor, é interessante que seria muito compreensível aos nossos pastores presidentes e também a toda a igreja, em especial o setor do Parque São Lucas, se nesse momento que o pastor recebeu o diagnóstico, agora ciente do desafio que o senhor teria pela frente, um tratamento muito agressivo e que não daria certeza de uma cura. Sim. Seria muito compreensível para o nosso ministério o senhor chegar e dizer, eu vou me ausentar para cuidar da minha saúde. Seria compreensível. Eu tenho certeza que se chegar um obreiro hoje nessas condições para o senhor lá no setor 17, o senhor vai compreender. Sim. O senhor vai dar todo o apoio e vai saber que é um motivo justo. Sim. Mas não foi o que aconteceu com o senhor. Mesmo diante de um diagnóstico, mesmo diante do tratamento, o pastor ficou careca, debilitado fisicamente,
e participativo nos cultos, continuou exercendo o ofício pastoral, continuou trabalhando com dedicação no ministério. Da onde veio essa força, pastor? Olha, nem eu sei, mas uma coisa que me alegra é quando eu estou na igreja. Isso é um desejo realizado cada culto, que Deus me dá a oportunidade de louvar o nome dele. Isso me deixa muito feliz. Quando eu estou me trocando para ir para a igreja, quando eu estou a caminho da igreja, eu já vou... Então, assim, isso me alegra, cultuar a Deus, servir a Deus, servir ao reino de Cristo. E então, se isso me traz tanta alegria, me traz tanta fé, me traz tanta esperança, eu falei, uma das coisas que eu não abro mão é de estar na igreja adorando a Deus. Glória a Deus. Então isso eu deixei assim claro para minha esposa, olha amor, você vai, a minha vida vai parar 100%, eu tenho minha vida secular de trabalho, fechei as portas 100%, né? Mas ir à igreja, cultuar a Deus, isso é uma coisa que eu deixei claro no começo para a médica, que cuidou de mim, que cuida de mim até hoje, porque depois de tudo que eu passei, ainda tem uns 5 anos pela frente, que é o protocolo. Sim. Mas eu disse para ela, doutora, tudo bem, era fim de ano, tem festas, como agora, daqui a pouco tem Natal, Ano Novo, todo mundo viajando, reunião de famílias, jantares, almoços, aquela confraternização com todo mundo, pessoal da igreja, tudo. Eu falei, Salatiel, nós vamos começar o tratamento de quimioterapia em você, você vai ter que se fechar, se isolar, você não pode ter nenhuma intercorrência, que a cada 21 dias eu te interno. Daí eu falei para a doutora, uma das coisas que eu não posso deixar de ir é na igreja. Eu sou pastor e para mim isso é uma das coisas principais na minha vida, de servir a Deus. Só se eu enxergar que eu não tenho condição de saúde de ir. Mas se não, doutora, eu tomo todos os cuidados e eu preciso ir. Quando eu falei assim com ela, claro, em consultório com ela, né? Ela falou assim, então, ela falou, como é que está escrito na Bíblia mesmo? Lavar as mãos. Tinha um álcool gel do lado dela, ela pingou o álcool gel na mão dela, então lava minhas mãos nessa área de você estar falando de igreja. Sim. Que não é o que eu quero, mas se você está falando que não tem jeito, eu lavo minhas mãos por você nessa área. Minha esposa do lado falou assim, lava também as suas mãos. Cláudia. Sim. Porque ela falou, não vai ter jeito de segurar esse homem de não ir para a igreja. Então isso coloquei no coração, falei, nisso eu não deixo, não abro mão. E Deus me deu força. E em todo o processo, o senhor participando dos cultos, e muitas das vezes, pastor, porque a gente acompanha as redes sociais, né, dos setores das igrejas, a gente sempre vendo o pastor pregando, ministrando a palavra. Assim, a quimioterapia, ela foi pesada. Inclusive, quando a doutora que cuida de mim, ela fez o cálculo da quimioterapia, ela falou assim, eu me assustei da quantidade de quimioterapia que eu tenho que aplicar em você. Porque, pra você ter uma ideia, eu ficava internado 3 dias direto tomando quimioterapia. A vermelha e os 2 primeiros dias junto, a branca. Então, assim, a vermelha ataca o coração, a branca o rim. Então, assim, são drogas, é lógico, e elas vêm para derrubar. E a doutora falou assim, você não vai conseguir ir para a igreja porque você não vai ter força para isso, porque é muito forte que eu vou te aplicar. Aí, por coincidência ou não, uns 8 dias antes, era o culto de gratidão a Deus pela minha vida no setor. E eu disse para ela, falei, doutora, eu tomei o primeiro ciclo, né? Mas é o primeiro, o corpo está ainda 100%, você está ainda 100% com a sua energia. Tomei os 3 dias, mandei bem, tranquilo para mim. E eu cheguei para ela, ela falou assim, eu falei, doutora, eu tenho um culto que eu não posso abrir mão, que é logo agora. Ela falou, como assim? Eu falei, é um culto assim, assim. Eu estava indo no início, ela estava entendendo o que eu ia fazer, eu não quis explicar para ela o que ia ser. Eu falei, doutora, eu preciso. Não, ela falou, vamos combinar o seguinte, no dia desse culto, daqui a 7 dias, eu falei, doutora. Ela falou assim, em 7 dias é onde a sua imunidade vai estar mais baixa. Depois da quimioterapia que você tomou agora, no 7º dia,
é o dia pior que você vai ter. Que a medicina aprova assim. Falei, então vamos fazer o seguinte, você vai vir para cá cedinho no hospital, vai fazer o exame de sangue e você passa em consulta comigo meio-dia. Se os exames derem positivos, eu enxergar que não está tão baixo a sua imunidade, eu libero você para esse culto. Falei, tá bom. Né? Então você imagina, os irmãos lá no Parque São todos... Meu Deus. Vai ter culto, não vai? Falei, vamos esperar em Deus. Aí eu fui. Quando ela abriu, fiz exame de sangue, quando eu cheguei em consultório, que é dentro do hospital mesmo, dela, ela abriu a tela do computador dela, ela olhou pra mim. Primeiro, antes de eu entrar, quando ela me viu, ela olhou e falou assim pra mim, ué, esse cabelo aí? Eu falei, por quê, doutora? Ela falou assim, não, já não era pra ter cabelo mais. Eu falei, não caiu nada até agora. Ela falou, até brincou, só está estragada a quimioterapia. Porque é tão forte que eu tô te dando que não era pra ter cabelo mais. Era ter caído no segundo, terceiro dia. Eu falei, doutora, tá normal, grisalho, bonitão. Aí ela falou, bom, tudo bem, vamos embora. Aí vamos pra consulta. Quando ela abriu a tela, ela olhou, ela falou assim, seus exames estão excelentes. Ela usou essa palavra. Glória a Deus. Aí eu falei pra ela, bom, doutora, então eu posso pro meu culto à noite? Ela falou, pode, fazer o quê? Então a confirmação da sua presença no culto veio no mesmo dia? No dia. Senão ia cancelar tudo. Ia cancelar. Suspense. Ia cancelar os nossos pastores presidentes no grupo dos setoriais. Sim. Ia cancelar pro setor inteiro, né? Então, assim, o setor, todo mundo na expectativa, vai ter, não vai ter. Eu falei, espera, gente, vamos ver o que vai dar. Daí ela viu, ela falou assim, você vai ter que ir de máscara, você não vai poder ficar pegando na mão de ninguém. Eu falei, tá bom, doutora, pode deixar. Eu vou tomar os cuidados devidos. Sim. Né? E fui no culto. Aí, no dia seguinte, era uma quarta. Na quinta-feira, eu sento na minha casa para tomar café. Quando eu passo a mão, dou uma penteada no cabelo, sai o tufo de cabelo na minha mão. Eita. Aí, não teve jeito. Vai cortar, vai ficar careca. Mas assim, a cada 21 dias eu tomei 3 ciclos de quimioterapia, mas não me tirava dos cultos. Porque mesmo sendo, foi forte, é lógico, a segunda, aí o seu corpo já está mais fraco, aí a pancada pesa mais, a terceira pesa mais, mas eu não fiquei nenhum dia de cama, eu não perdi nenhuma noite de sono e eu não perdia, bem dizer, quase nenhum culto. Eu ia para os cultos de ensino, ia para o culto domingo, aí eu combinei com a igreja, eu chegava no culto começado, né, ficava de máscara sentado, quando eu ia falar, eu tirava a máscara, pregava. A igreja até ficava falando, como assim? O pastor tá tomando uma quimio forte e tá nessa energia. Eu pregava como se eu prego hoje, como se não tivesse acontecendo nada comigo, tomando nenhuma medicação. Sim. Deus me deu energia, Deus me deu força. E eu fazia aquilo por amor, não fazia aquilo... E o pastor sentia algo do céu ali? Ah, sentia. Que dava força mesmo, que sentia. Se fosse pela via natural, não ia dar certo. Aquilo lá, espiritualmente, era tudo na minha vida. Era um fortalecimento de Deus. Era Deus ali injetando poder na minha vida, Glória injetando fé. Ali eu tinha mais força para enfrentar aquela situação, né? Porque não é fácil. O primeiro, o segundo, o terceiro dia foi para a ficha cair, para você ter uma ideia. E, inclusive, no domingo, que logo depois que eu já fiquei sabendo, na sexta, sábado teve a ceia, no domingo meu filho ia fazer a prova no Enem, né? O meu filho. E eu levando ele até ali, imagina a cabeça de um jovem, que viu que o pai está desenganado, fazendo uma prova do Enem. Né? Então faz parte do testemunho que depois do segundo ciclo que eu tomei, ele me buscou no eu hospital, e minha esposa, viemos para casa, no outro dia saiu o resultado, ele foi aprovado. Nossa, ele conseguiu entrar numa faculdade federal, para honra e glória do nome santo de Jesus, assim, foi Deus confirmando ali. Mas os primeiros dias, eu até disse que fica aquela coisa, isso é verdade? Está acontecendo mesmo? Será que isso é real na sua vida? Aí quando cai a ficha mesmo, que existe, a doença existe, você vai ter que passar por isso. Que você vê um ou outro ali passando, você não tem a dimensão, você não consegue vivenciar isso. Aí quando chega em você, aí você entende que aquilo é real. Aí eu disse até para a igreja, eu fechei a caixinha na minha cabeça, na minha mente, que aquilo é real, e abri a caixa da batalha. Eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou para cima.
E volto a dizer, uma das coisas que me trouxe força, vigor, é estar na presença de Deus, é não sair da casa de Deus. Pastor, e nesse processo, o seu ânimo, ele oscilou? Teve uns picos altos, picos baixos, e ao ponto do senhor talvez alcançar um pico baixo de pensar até que ia morrer? Eu acho que não vou conseguir vencer. Chegou a vir esse pensamento? Nos primeiros dias ele vem, né? Inclusive, uma das grandes lutas que eu tive, e hoje eu enxergo, se alguém está passando e numa situação parecida com a minha, quando o meu pequeno, ele ficava perto de mim. Por isso, quando você tem um filho, quem é pai sabe disso. Tem um filho pequeno, você sabe o quanto ele depende de você. O quanto ele depende para tudo, né? Então, assim, a dor da perda, assim, a dor de repente ser embora, ela é muito grande. Com todos que você ama, com a esposa, com os filhos. Mas uma criança, eu acho que ela mexe mais ainda. Porque você olha e fala, ele depende de mim. Volto a dizer, o mais velho já é um homem, né? Mas daí quando você olha uma criança e você fala, posso ir embora. Quem vai cuidar dele? Como que vai ser a educação dele? Como que vai ser o futuro dele? Então isso tem um peso maior. Então hoje eu, como pastor que cuido de famílias, que cuido de pessoas doentes, eu entendo mais essa dor, talvez, no coração de uma mãe, de um pai, quando está passando uma situação de enfermidade e tem uma criança dentro de casa. Porque eu passei isso na pele. Ele chegava perto de mim, começava a brincar com os carrinhos, criança não sabe, né? Tá lá brincando comigo de carrinho, e eu começava, aí a mente vem, esses pensamentos. E se eu for embora? Aí eu saía de perto, eu não aguentava. O primeiro, segundo dia eu não aguentava ficar perto. Tá certo que o primeiro dia ele foi embora, mas ele voltou. Não quero meu filho longe de mim. Aí ficou um dia, acho que um dia ou 2 dias, acho que ele voltou no domingo, ele veio pra minha casa de novo. Mas ali, no domingo ele voltou, foi na sexta, foi só aquele primeiro momento que tava muita gente chorando, a família reunida, aquele ambiente muito triste, né? Que vamos enfrentar. Fé, todo mundo tem, todo mundo crê, mas sabemos que você vai enfrentar um câncer. E você não sabe o que pode. Aí o médico me dá um atestado de óbito, aí quer dizer, a coisa fica pior. Então você pensa assim, que você pode morrer, você pensa assim que, e agora que vai ser da minha esposa, que vai ser dos meus filhos, que vai ser do meu lar, né? Então essa dor é muito grande. Não desejo para ninguém, mas eu passei por elas. E passado, pastor, esse processo da quimioterapia, radioterapia, eu não sei os nomes técnicos, né, e quais são os procedimentos utilizados pela medicina, mas findando esse processo, como que foi o retorno com a médica? Teve esse retorno? Como que foi essa conversa? Ali ela já pôde apresentar já um novo diagnóstico, um novo relatório? Eu passei, foram 3 ciclos da quimioterapia, né? Cada ciclo 3 dias tomando medicação direto, né? Então foi muito pesados. Volto a dizer, não me derrubaram, né? E depois eu fui fazer a cirurgia oncológica, que até então não tinha feito. Que é tirar a borda livre, que eles falam, né? Sim. Então entrei em cirurgia daí. Aí sim, com um médico oncologista, o que me ligou, porque ele é cirurgião oncológico. Mas daí ele me passou por uma clínica, por um médico clínico, que aplicou a quimioterapia. Sim. Aí ele falou, vou te proteger o seu corpo primeiro, depois você volta comigo para a cirurgia. Aí quando voltou para a cirurgia, aí sim, tirou 250 gramas da minha coxa, que estava contaminada com a doença. Meu Deus. Porque quando fez o PET scan, eu acho que eu não falei isso, quando fez o PET scan, que o médico fala que tinha disparado no corpo, aí Deus provou que ele estava no controle. Que daí apareceu a enfermidade, o câncer, só na perna. Então não tinha pulmão limpo, abdômen limpo, todas as demais áreas que o doutor, na mente dele, no conhecimento dele, deu certo que estava a doença já, não deu. Então ali foi a mão de Deus. Deus não deixou espalhar a enfermidade. Foi então, já um grande milagre. Foi, ali já eu vi que a mão de Deus estava na minha vida. Ali Deus estava já cuidando de mim nos mínimos detalhes. Quando o senhor recebeu esse relatório, já foi um alívio. Inclusive, enquanto eu estava em cirurgia, dessa terceira cirurgia no caso,
foi esse especialista, foi uma equipe médica, uns 20 médicos. Porque é tão raro o tipo que apareceu em mim, que veio médicos só para acompanhar a cirurgia. Fora a equipe do doutor que ele trouxe, veio outros médicos para acompanhar. O caso é muito raro, é para ser estudado. Essa é a verdade. Não aparece dessa forma na idade que eu tô e do jeito que está. Volto a dizer, era para ser um tipo de câncer de osso, apareceu fora do osso, né? Então, assim, para a medicina ainda tem muita coisa a ser estudada. Então, e o dia que eu estava sendo, operado, e essa junta médica, mais de 20, uns 20 médicos dentro do centro cirúrgico, o doutor falou assim, ele falou, depois contou para mim, para minha esposa, lá no hospital, que ele falou assim, tá vendo o caso desse jovem, desse homem que está aqui, né? Ele falou assim, desse rapaz, ele começou tudo errado, o tratamento. Fez uma drenagem, depois tiraram o tumor sem proteger e está indo para o caminho para dar tudo certo. Geralmente começa tudo certo e dá errado. Não tem vitória. E o próprio médico, ele falou, nós sabemos, um médico falou desse jeito, sabemos que nós somos limitados, mas tem coisas que acontecem que nós sabemos que não está nas nossas mãos, mas está nas mãos. Ele não falou Deus, mas ele já sabe que eu sou pastor, tudo, então tive a oportunidade de pregar, eu e minha esposa pregamos para ele, e ele falou, Salatiel, ele falava assim antes da cirurgia, ele falava assim, primeiro eu preciso salvar a sua vida, em primeiro lugar, segundo, salvar a sua perna, porque ele disse que em alguns estados dos Estados Unidos, um tipo desse que apareceu na minha perna, o primeiro protocolo a ser feito é a amputação da perna por completo. Em alguns estados, alguns países da Europa, é o mesmo procedimento, amputação da perna. Ele falou, aqui nós somos mais coração, nós lutamos mais, mas tem lugares aí que se aparecesse com um tipo igual na sua perna, não tinha escape, eles iam arrancar sua perna na hora. É o protocolo. Aí ele falou assim, então, salvar a sua vida, salvar a sua perna. Terceiro, salvar o movimento da sua perna. E quarto, a estética. Então, aí ele falando depois para mim da cirurgia, porque o segundo dia eu estava andando sem muleta. Sim. O segundo dia, sem muleta. Ele olhou, viu, falou, rapaz, você tá bem. Eu levantei sozinho, fui até o banheiro, voltei sem muleta, ele ficou olhando. Ele estava lá, rapaz, está bem. Eu falei, é Deus. Deus faz obra completa, doutor. Respeitando a medicina, suas mãos, que Deus também usou. Aí ele falou assim, olha, você sabe que a cirurgia foi tão complexa, foram 4 horas de cirurgia. Ele falou assim, que se eu dou um pequeno corte onde não devia, você não ia ter mais movimento da perna. Minha perna está 100%. Aí fez a limpeza, então, volto a dizer, eu tenho algumas partes lá dentro da coxa que está insensível, tá sem sensibilidade, né? Tá como morta, vai ainda voltar, mas com o tempo. Então, aí depois disso eu passei 30 sessões de radioterapia. Eu enfrentei, né? Quanto a voltar com o médico, sim, voltei, mas os médicos, eles não podem falar, não, você está curado, isso aí não existe. Mas depois de 5, 6 anos, aí eles falam, olha, não tem mais, toca a sua vida, esquece, né? Sim. Mas depois de 6 anos, né? Inclusive até eu tive um tombo que eu bati o joelho e criou uma bolsa d'água. Aí eu passei por um especialista de joelho, né? Que agora meu tratamento, onde eu caio, na mão de um médico, o tratamento é totalmente sim, acompanhado com a minha médica e, bom, a coisa não é assim de qualquer jeito. Sim. Aí ele passou 10 sessões de fisioterapia. Aí eu mandei para o médico, o médico que cuida de mim, que é o cirurgião, ele falou assim, ele por telefone falando comigo, eu falei, doutor, mandou 10 sessões. Ele falou assim, olha, tem tipo de sessão de fisioterapia que você não pode fazer. Porque senão, pode talvez, se tiver a doença na sua perna, pode multiplicar, acelerar o crescimento dela. Então você leva um choque, Sim. você leva uma bordoada. Então os médicos não podem falar, ó, tá 10. Eles só vão falar, inclusive o catéter está aqui no meu peito e isso é retirado depois de 2, 3 anos, que é uma cirurgia para pôr ele. Então eles esperam. Então assim, eu creio que Jesus me curou, eu creio que Cristo, ele é na minha vida, um milagre foi realizado, mas a medicina em si eles não podem falar nada disso.
Os médicos, eles respeitam, né, os protocolos. Sim. Mas a nossa fé já nos leva a antecipar a celebração da vitória, do testemunho, e ouvir o pastor e os nossos irmãos que estão nos acompanhando, também ouvindo com mais detalhe todo o processo que o pastor passou, enfrentou, é de muita edificação. Aqui eu posso dizer que o nosso cenário aqui, o ambiente, ele está tomado aqui por uma presença muito forte, e eu não tenho dúvidas de que tudo isso aconteceu, né? Assim como foi com Lázaro, para a glória de Deus. E hoje o nome do Senhor está sendo glorificado. Inclusive até quando o nosso pastor vice-presidente me visitou em casa a primeira vez, ele disse isso, falou: Salatiel, tem coisa que acontece para edificação, né, para você ser um testemunho vivo do que Deus vai fazer, um milagre na sua vida. Então, eu creio dessa forma. Eu tive algumas experiências espirituais dentro desse processo, né? Uma delas foi que a primeira vez que eu tomei o ciclo, tomei a medicação, primeiro ciclo da quimioterapia, no segundo dia que eu estava tomando, na verdade, eu senti que tinha tipo alguém beliscando dentro da minha perna, como se fosse beliscos mesmo, beliscões assim. Alguém estava beliscando. Eu falei pra minha esposa na hora, eu falei: amor, estão beliscando a minha perna por dentro. Ela falou: como assim? Eu tô sentindo como está sendo beliscado. Quando a médica passou, eu perguntei pra médica: doutora, aconteceu isso, o que a senhora pode falar sobre isso? Ela falou assim: não, nunca ouvi falar nisso. Aí aquilo pra mim, eu levei pro lado espiritual. Sim. Deus está cuidando, alguma coisa que Deus estava fazendo ali, a mão de Deus. Eu creio. Né? O segundo ciclo, eu fui de Uber, né? E eu pedi um Uber, e minha esposa atrás, e eu tava de boné. E uma das coisas que eu pedi para Deus, e não era porque eu tava querendo esconder a enfermidade, como todo mundo sabia, mas eu não queria, eu pedi para Deus: não deixa cair toda a minha sobrancelha, para eu não ficar com uma cara de, ai, coitado, ele tá mal, ele tá doente. Para não ficar com uma cara, para mim, eu enxergo dessa forma. Sim. Totalmente sem cabelo nenhum, nem, tudo bem, é careca, mas tem gente que até usa a careca por estética, né? Acha bonito, e não, tá certo, não tem nada de errado nisso. Mas a sobrancelha eu não queria. Eu falei: Deus, não deixa cair todo. E Deus, ele cumpriu o desejo do meu coração. Não caiu, mas ela ficou ralinha. Então quem olhava via sobrancelha, via alguma coisa acontecendo. Então eu não tinha, eu com boné, a pessoa nem desconfiava que eu estava passando um tratamento de câncer. E eu tô indo com a minha esposa, nós uma manhã, 7 horas da manhã, pegamos o Uber, e era um Uber Black, então um carrão, tal, a pessoa na frente, e nós naquela manhã, sabe, quando estamos quietos, eu orando em espírito, segunda sessão de quimioterapia, ainda você sabe que vai passar um processo muito, muito grande, e quieto, eu e ela, tal, aí, bom, hospital, tal, ele sabia que era hospital, fomos indo, tal, conversamos, trocamos umas 2, 3 palavras. Quando chegou, estava chegando assim, ele falou: desculpa, eu falei: internação, tá? Ele falou: desculpa perguntar, mas quem tá doente? Aí eu falei: sou eu tô enfrentando câncer. Aí ele falou assim: mas não parece. Aí eu tirei o chapéu, o boné, aí ele olhou e falou: ah, tá. Aí descemos, ele viu que tinha colocado malas dentro do carro, né? Uma mala. Descemos, ele abriu o porta-mala na entrada do hospital. Na porta do hospital ali, né? Ele tirou a mala, quando ele tirou a mala, ele olhou para mim e falou assim: você permite eu fazer uma oração por você? Só que antes, isso foi numa quinta, na quarta, eu estava no culto, eu preguei, né? E uma irmã, depois do culto, ela ligou para minha esposa e fez uma oração por mim, né? E Deus não usou ela em profecia, mas as palavras foram umas palavras específicas que Deus usou ela na oração. E esse rapaz, ele chegou e falou assim: posso fazer uma oração? Aí eu olhei assim, falei: você serve a Deus aonde? Né? Ele falou assim: eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Brás. Eu falei: amém, pode orar. Aí ele colocou a mão no meu ombro, Deus tomou ele ali, e as palavras que a irmã tinha falado na oração da noite, 11 horas da noite, por telefone, Deus usou ele na porta do hospital ali. Nós sentimos a presença de Deus. Creio. Fomos visitados pelo Espírito Santo ali,
né, renovados ali, todo mundo passando, entrando no hospital, não entendendo nada, na porta. Aí depois ele se identificou, era um pastor. Aí ele falou, nunca saio da minha casa às 7 horas da manhã. Eu saio da minha casa às 4 horas da manhã para não pegar trânsito em São Paulo. Ele vai trabalhar em São Paulo. Sim. Aí ele falou assim, mas hoje Deus não permitiu eu sair, eu tinha que pegar você para entregar essa palavra. Glória a Deus. Deus usou. Então assim, Deus, ele trabalhou de algumas formas, né? Que Deus, e nós também ali no hospital não ficava cabeça baixa, não. Todo mundo que entrava, eu, minha esposa, palavra. Então, até numa terceira sessão de químio, uma mulher que ela faz um trabalho, que ela visita os pacientes para ela poder conversar, tipo uma psicóloga do hospital, um CEO que ela falou que dentro do hospital, que ela vem para poder falar, olha, para dar ânimo, para falar, eu sei que vocês estão enfrentando também até a vida financeira, porque vocês estão sem trabalhar, a vida sentimental, em todas as áreas da vida. Ela entrou com esse objetivo, que esse é o papel dela. Sim. Mas daí ela quando nós começamos, ela olhou assim para mim, eu estava sentado na cadeira, ela falou assim, nossa, eu tô vendo, está na terceira sessão, né? Eu falei, Ela falou assim, nossa, mas eu tô vendo que o senhor tá bem. Eu falei, tô bem, graças a Deus, Deus me dá força. Ela ficou olhando assim, minha esposa também firme, ninguém tá lá morrendo, chorando, não. Estava com fé, com vigor ali, com Deus, com força em Deus. Aí eu falei assim, não, porque a nossa vida é assim, nós servimos a Deus, nós cremos assim. Ela falou, deixa eu sentar então. Nós ficamos 40 minutos falando de Cristo, contando a nossa história. Quando acabou, ela levantou e falou assim, poxa, eu sou paga para poder trazer uma palavra. Eu ouvi de vocês. Se tiver pacientes aqui como vocês, a maioria eu perco meu emprego, porque eu não sirvo para nada. Porque quem foi edificado aqui fui eu. Glória a Deus. Então, assim, é a forma que Deus nos usava. Sim. Nós ali no hospital, falávamos do evangelho, todo mundo que entrava ali, nós oramos por várias pessoas, assim, que entrava, a fisioterapeuta entrou e começamos a falar de Cristo, ela começou a chorar, e ali, então, vidas foram alcançadas. Glória porque nós não a Deus. estávamos ali com cabeça baixa, não, estamos enfrentando isso, pode morrer, pode isso, pode nada disso. Nós estávamos com a certeza, né? Deus está cuidando de tudo, e se Deus nos trouxe para cá, vamos deixar Deus nos usar. Glória a Deus. Então, Pastor, que testemunho edificante. E a gente percebe quando o papo ele tá agradável, ele tá fluindo, ele tá gostoso, é que a hora passa que a gente nem vê. Olha aí. E eu acabei de observar aqui que nós já estamos no tempo final do nosso programa. Eu sei que o senhor tinha muito mais experiências para compartilhar conosco, mas já fica aí a dica para a produção aqui do Confradesp em Revista, convidá-lo novamente, né? Quem sabe aí a parte 2 do testemunho do pastor Salatiel, porque de fato Deus, ele realizou uma grande obra e é um grande testemunho de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Mas, pastor, nas suas considerações finais, eu gostaria que o pastor dirigisse agora uma palavra aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que estão sintonizados na rádio ADFM 88.7. Eu tenho certeza que existem vidas que estão precisando, né, necessitadas de uma palavra do céu, de uma resposta do céu. Talvez alguém até que está passando pelo mesmo processo que o pastor venceu e que agora o pastor, mais uma vez, vai ser canal de bênção na vida de alguém com uma palavra do céu. Amém. Bom, quando fala a palavra, nós temos que ler a palavra, Com certeza. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 14, o versículo 13 e o 14, Cristo dizendo para todos nós, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando nós temos a certeza e a convicção que o nome de Jesus é poder, é autoridade dele para ser realizado milagres e maravilhas, nós clamamos o nome dele, mas clamamos com essa certeza. E não são méritos nossos, é mérito de Jesus. O
que Jesus fez por nós. E ele deixou claro, para pedir em nome dele, é ter a certeza que o nome de Jesus tem poder, que o nome de Jesus é a autoridade dele aqui na terra. Quando saiu o diagnóstico do câncer, eu recebi um hino, um pastor do setor 60 de Santo André, que eu já pastoreei lá, mandou um hino. E aquele hino bem conhecido de todos nós, né? Se eu não te ouvir, eu morro, né? Se eu não te ouvir, eu pereço, né? Tua voz é livramento, né? Então, tua voz é tudo. E eu me agarrei à voz de Deus, ao nome de Jesus. Eu me apeguei com a certeza, Jesus, eu quero ouvir somente a tua voz. Eu ouvi assim as vozes dos médicos dentro da limitação que eles têm. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz o sobrenatural acontecer. É o Deus que faz o impossível acontecer. E foi o que Cristo fez na minha vida. Eu ouvi o quê? A voz do Espírito Santo dentro do meu coração. Que Deus ia me dar vitória. Por isso que eu estou aqui. E você que está nos ouvindo, você que está em seu lar, você que talvez está passando por uma enfermidade também, que o médico, dentro do conhecimento limitado dele também, ele falou a verdade, ele não te assustou, mas ele tem a obrigação de falar a verdade, dentro do conhecimento do limite que ele tem nas mãos dele. Ele talvez deu também uma sentença de morte, ele talvez disse que para você não tem mais jeito, mas eu quero que você clame o nome de Jesus. Você clame com autoridade dentro da tua casa, clame com autoridade dentro do seu ser, dentro da tua vida. Clame o nome de Jesus, pois o nome de Jesus, ele tem todo o poder. O nome de Jesus, ele é vitorioso. O nome de Jesus é o nome que nos traz milagres. Eu aqui rapidinho contando um testemunho, que eu estava voltando de Sumaré, meu pai é pastor lá do Maceias, estava sozinho, debaixo de chuva, na Bandeirantes, estava uns 110 mais ou menos, uma chuva pesada. Eu estava chegando próximo a uma curva à direita, eu estava na pista da esquerda, e quando estava chegando próximo à curva, um carro na faixa do meio, ele chegou primeiro na curva e ele jogou aquele lençol de água no para-brisa. Quando ele jogou aquela água em cima de mim, eu falei, tem mais água ainda na pista da esquerda, eu não tinha mais tempo de brecar, e eu simplesmente entrei naquela curva sabendo, meu carro vai deslizar. E foi o que aconteceu. Quando eu entrei, o carro foi saindo de lado, e eu na hora jogando o volante ao contrário para segurar, que se eu coloco o pé no freio eu vou capotar. Eu comecei a voltar e clamando o nome de Jesus, clamando Jesus, mas eu dentro do meu carro dava berros. É coisa de segundos, é fração de segundos, mas o carro foi de lado. Aí quando o carro voltou ao contrário, continuou, aí começou a arrastar do lado contrário, e eu voltando novamente no volante e clamando, e Deus ali me deu livramento. O que eu quero trazer para você nesta manhã? Quando você clama o nome de Jesus com fé, o livramento chega, a vitória chega, o milagre chega. Fica com essa palavra, o nome de Jesus é poderoso para te dar vitória nesta manhã. Amém. Pastor Salatiel, eu recebo essa palavra. Glória a Deus. Eu tomo posse. Fomos edificados por Deus através do seu testemunho. E o nosso desejo é que Deus continue te abençoando, prosperando o seu ministério e te usando lá no setor do Parque São Lucas, e aonde Deus te levar, que você seja uma ferramenta do céu para abençoar muitas vidas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que o pastor tem uma agenda muito requisitada, muito corrida, mas nossa gratidão por o pastor ter permitido esses momentos, estar aqui conosco, nos atendendo. Deus abençoe, e as portas estão sempre abertas. Amém. Quero agradecer a toda a programação aqui da nossa rádio, TV aqui. Quero agradecer a Luciana, agradecer ao pastor André, né, por essa oportunidade, e louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pela oportunidade de servir ao ministério, a toda a diretoria da nossa igreja, a todos os irmãos aí de Parque São Lucas, a minha família por completo, minha esposa, meus filhos, meus pais, um beijão para todos.
Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Obrigado, você que esteve acompanhando mais essa edição do Confradesp em Revista, você sintonizado aí pelo canal da Confradesp no YouTube ou na sua rádio, sintonizado aí na 88.7. É uma alegria ter a sua audiência. Obrigado por estar conosco nessa manhã de terça-feira. E eu já deixo aqui o convite. Próxima semana, próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui novamente com mais um convidado especial para viver mais uma manhã de edificação na presença do Senhor. O desejo do meu coração é que o dia de hoje seja marcado na sua vida por grandes bênçãos, grandes conquistas e grandes realizações. O ano está terminando, mas eu creio que ainda haverá um cântico de vitória no teu lar. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Fica na paz.